O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou ontem que 4 países de língua portuguesa, Cabo Verde, Brasil, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, ainda não conseguiram recuperar os indicadores de desenvolvimento humano que registavam antes de 2020, ou seja, antes da pandemia da Covid, que atingiu o bem-estar da humanidade. Tendo por base esses termos de comparação, Portugal, Moçambique e a Guiné Equatorial registaram melhorias nesses indicadores, enquanto Angola e a Guiné-Bissau mantiveram os seus indicadores anteriores. Esta nota é meramente informativa e não merece nenhuma outra ponderação, senão a de se demonstrar que os países têm reagido de forma desigual aos efeitos económicos e sociais gerados pela pandemia. Essa reação desigual não resulta apenas das políticas próprias de cada um dos Estados, mas tem uma forte influência do novo quadro global que o relatório do PNUD enuncia. Em síntese, a recuperação do Índice de Desenvolvimento Humano tem sido parcial, incompleta e desigual. Ou seja, os países ricos registram novos índices históricos de desenvolvimento humano e, no outro extremo, metade dos países mais pobres do mundo mantém-se abaixo dos níveis que registavam antes da crise do Covid. Conclusão: o mundo agrava as suas desigualdades e cava-se mais o fosso entre os países ricos e os países pobres, uma das causas estruturais da atual desregulação das relações e dos conflitos. Os desequilíbrios e as desigualdades tendem a provocar a renacionalização defensiva das políticas, a recusa do processo de globalização que caracterizou as últimas décadas anteriores às grandes crises da Covid e das guerras, e o crescimento dos fenómenos populistas e autoritários que geram fraturas sociais, radicalizam o discurso político e sugerem como solução o predomínio da autoridade sobre as liberdades. O relatório do PNUD identifica um fenómeno que qualifica como paradoxo da democracia e que parece justificar o que se disse acima. 9 em cada 10 pessoas, segundo inquéritos realizados, defendem com veemência a democracia e as liberdades, mas, e aqui está o paradoxo, estão disponíveis para apoiar líderes e formas de governação autoritárias e violadoras desses princípios e valores. Conclusão: uma clara divergência entre o que se pensa e o que se expressa, ou o predomínio da ordem sobre a autonomia da vontade. A propósito de autoritarismo, de regimes políticos e de populismo, o PNUD cita estudos que indicam que os governos de pendor populista apresentam taxas de crescimento do PIB bastante inferiores e que num ciclo político de 15 anos aponta para cerca de 10% menos do que nos países de governação não populista. Ou seja, há uma conexão forte entre formas de governo e estruturação social e económica com impacto nos indicadores de desenvolvimento humano. Uma última nota sobre este relatório do PNUD. Uma questão evidente e inquestionável. A degradação dos indicadores sociais e de desenvolvimento humano é agravada com as situações de guerra, com a destruição do Estado e das suas instituições, com a degradação dos valores sociais e humanitários. O relatório cita, a este propósito, os casos do Afeganistão e da Ucrânia como exemplos de retrocesso de uma década dos indicadores de desenvolvimento. Estas notas soltas que aqui ficam sugerem, em síntese, que as soluções políticas autoritárias e populistas não estão a resultar no retorno acelerado ao crescimento e à coesão global, que o fechamento dos países e das sociedades não são soluções viáveis no mundo aberto, que a cooperação e a partilha serão as alavancas para o progresso de todos e a atenuação das desigualdades. A retórica populista e o manicaísmo das superioridades e inferioridades podem alimentar a especulação intelectual e os moinhos de vento, que também é preciso, mas não agem sobre a mudança e a correção das desigualdades.